Olá pessoal, como vocês já sabem, eu sou a doutora Anita Mignoni, especializada em imigração. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que participou do nosso último live, inclusive o pessoal que entrou em contato com o nosso escritório, que marcou consulta, e também o pessoal que participou depois, que entrou em contato, que fez as perguntas. Então, a participação tem sido maravilhosa e eu agradeço toda a atenção de vocês. E com o intuito de responder mais e mais perguntas, principalmente as que chegaram depois que a gente já tinha encerrado, a gente está fazendo esse segundo live, então espero que seja proveitoso para vocês. E caso vocês que estão entrando agora, que não enviaram perguntas antes e querem enviar alguma pergunta, por favor, se sinta à vontade, a gente vai fazer o possível para responder as perguntas de todo mundo. Ok? Podemos começar, Vitória? Vamos lá. Vamos lá? Então tá bom. Primeira pergunta é do Francisco. O Francisco é cidadão americano, ele fez a petição para a esposa dele, eles foram à entrevista de imigração e a petição foi aprovada. A petição que eu imagino que seja que o Francisco esteja falando é a petição que tem a ver com a parte de casamento. Então, a petição foi aprovada que eles são um casal de verdade, que eles se casaram para formar uma família e não por motivo só de proteção por imigração, enfim. Porém, a esposa dele foi deportada porque ela tinha uma ordem de deportação em 93. O que ele deve fazer? Bem, depende se ela está dentro do país, se ela está ainda nos Estados Unidos. Nesse caso, a deportação de 1993 precisa ser reaberta, né? É uma motion to reopen. E a partir do momento que essa deportação é reaberta, precisa ser provado que você vai sofrer dificuldade extrema caso a sua esposa tenha que voltar para o Brasil. Agora, se ela já tiver voltado para o Brasil, se vocês já estiverem morando no Brasil, é uma petição diferente, mas com a mesma base. Tem que pedir o perdão, porém com base no fato que você vai sofrer dificuldade extrema caso sua esposa tenha que permanecer no Brasil pelos 10 anos de pena pela deportação dela de 1993. É um caso bem específico, eu acho que eu tentei cobrir todas as bases, mas esse caso particular ele é bem específico para ser respondido. A próxima pergunta então é do Márcio. O Márcio tem uma filha que é cidadã americana e o irmão da cidadã americana, a filha dele, é brasileiro. Se ela pode legalizar o irmão. Se ela já tiver 21 anos, ela pode legalizar o irmão tranquilamente. Quanto tempo espera? Bem, de irmão para irmão é a prioridade mais demorada, porque é a prioridade F4. Então, essa prioridade pode chegar a demorar de 12 a 13 anos para que ela seja aprovada. É claro que é melhor do que nada, principalmente no clima político atual, onde o Trump tem essa proposta de retirar esse tipo de legalização, né, que é por família. Ele quer só que permaneça cônjuge e filho menor de idade. Então, essa legalização de irmão para irmão está numa posição um pouco precária. Então, para quem já aplicou, é claro que eles não podem voltar atrás e retirar esse benefício. Então, seria sempre bom. Agora, se a sua filha é americana e já tem 21 anos, o que seria também interessante considerar que ela também fizesse a petição para você e você, como pai, legalizasse o seu filho, que é um tempo de espera bem menor. Então, há duas opções no seu caso. A próxima pergunta é da Andréia Moraes. O irmão dela é cidadão americano e a mãe dela recebe green card em maio. Ela é solteira, maior de idade e quer saber se seria mais seguro aplicar já pelo irmão, porque ela tem medo que alguma lei possa mudar. Então, isso é exatamente o que a gente estava conversando. Realmente, há essa proposta de mudança de lei, onde o que eles chamam de migração por corrente, né, que é a chain migration. Eles não querem mais que isso aconteça no Partido Republicano e o nosso presidente atual. Então, eu não acredito que essa proposta vai passar, só que esperar para ver é sempre um pouco perigoso. Então, quem tem como aplicar, quem tem um membro da família que tem como aplicar para benefícios, é melhor já fazer para que não perca essa chance. Então, realmente, André, eu acho que seria melhor que o seu irmão aplicasse, mesmo sabendo que há uma espera maior, mesmo sabendo que há essa espera de 12 anos, que é a última prioridade de legalização, mas mesmo assim ainda vale a pena fazer. Por quê?
Quando um processo, mesmo que a lei mude, se você já enviou o seu processo e a imigração já aceitou o seu processo, aqui é considerado que é grandfathered, quer dizer, já o seu processo ganha uma prioridade especial que não pode ser mudada mais. A Zilda casou com um americano e entrou com visto de turista. Ela quer saber quanto tempo demora para receber o green card. Bem, Zilda, isso depende bastante, né? Tem processos que são enviados incompletos e se falta um documento importante, a imigração manda o processo inteiro de volta. Se o processo for mandado completo, for ter sido aceito, geralmente o que acontece é o seguinte: de 1 semana a 10 dias você vai receber o número do seu recibo. O número do seu recibo, que tem como você seguir o seu caso pela internet. A segunda coisa, você vai receber uma data para que você faça as suas digitais. Então, isso vai, aí, a partir desse momento, a imigração faz toda uma busca para ver se você já cometeu algum crime, se você já esteve aqui ilegalmente, se você é procurada pela Interpol, casos, esse tipo de coisa. E logo depois, a sua permissão de trabalho é emitida. A entrevista para o Green Card, que você está aguardando, tem demorado mais ou menos de 8 a 10 meses. A partir do momento que você faz a entrevista com sucesso, o Green Card pode ser emitido entre 1 semana e 1 mês. Eu não vejo tardar mais de 1 mês, a não ser que há algum problema com o correio, mas geralmente não tarda mais de 1 mês para que o Green Card seja emitido. A Edna pergunta se quando uma pessoa tem residência, mas fica tempo fora do país, sendo que não ultrapassa o período de 11 meses, se ela pode dar entrada na cidadania. Edna, sua pergunta já é bastante delicada. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa recebe a residência, né, que é o Green Card, ela não pode passar mais de 180 dias. Esses 180 dias não podem ser nem contínuos, nem cumulativos. Quer dizer, se você soma todas as viagens em 1 ano e elas passam de 180 dias, ou você passa 180 dias seguidos fora do país, que são 6 meses. Você já renunciou tecnicamente à sua residência. Porém, há casos e há casos. Então, nesse tipo de pergunta, o que eu recomendo é que você consulte um advogado de imigração. Claro que eu espero que seja a gente, mas o seu caso é um pouco mais específico e delicado para a gente poder estar conversando aqui publicamente. Próxima pergunta é a do Ricardo. A do Ricardo é uma pergunta bem comum, a gente tem recebido muitas dessas questões e ele quer saber os requisitos para entrar com a cidadania, já que ele possui Green Card há mais de 5 anos. Então, os requisitos são comprovante de residência, né, que você vive nos Estados Unidos no momento em que você está aplicando. Você tem que também submeter a frente e o verso do seu Green Card. Você também tem que mostrar a identidade do estado onde você mora, né? Se você tem o non-driver's license ou se você tem realmente a carteira de motorista. Dentre outras coisas, por exemplo, se você hoje em dia, isso foi uma mudança recente na lei, mas vamos dizer que você paga pensão alimentícia, se você é divorciado e paga pensão alimentícia. Como prova de bom caráter, você tem que levar provas que você paga pensão alimentícia em dia, que você não está devendo nada. Também, se você deve, vamos dizer que você deve alguma coisa ao imposto de renda e você está no plano de pagamento, recomendo que você leve provas disso, porque isso vai ser questionado também como prova de boa conduta e bom caráter moral. Agora, você também pergunta se você precisa falar o inglês fluente. O inglês fluente, sem sotaque, não é necessário. Isso daí não precisa em nada. Agora, você precisa conseguir entender o que o agente vai perguntar e você precisa conseguir ser entendido. Você também precisa entender o bastante de inglês para que você possa estudar as perguntas de história. Então, o inglês não precisa ser fluente ao ponto de ser nativo, o sotaque não importa, vamos dizer que você pronuncia uma palavra errado, nada disso importa. Também muita gente acha que aquele, bate rápido, tem que responder a pergunta em 1 segundo, não é bem assim também. Eu sempre falo para os meus clientes, respira fundo, pensa, responde com calma. Não é uma questão, a questão da cidadania, entrevistas da cidadania, não é uma questão de quão rápido você vai responder a pergunta, mas é se você vai responder a pergunta corretamente ou não. Também não tem nada errado em perguntar para o agente de imigração. Se você não entendeu a pergunta, você pode falar, desculpa, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir e eles vão repetir. Claro que eles não vão repetir por número ilimitado. Se você não entender as primeiras 2 vezes, 3 vezes que eles repetiram,
você vai poder ter um problema, mas pode pedir para repetir. Então, acho que isso encerra essa parte do inglês fluente. A gente tem também bastante perguntas, vamos para a sessão de legalização por filhos, né? Que a gente tem recebido bastante perguntas, né, Vitória? A Denise diz que o filho dela vai fazer 21 em julho e nasceu aqui, se ele pode dar entrada. Então, esclarecendo, muita gente começa a falar sobre qual a idade que meu filho pode me legalizar. Não é 18, é 21. Não tem exceção, não é 18 anos, é 21 anos que um filho pode fazer a petição para o pai ou para a mãe. Então, Denise, seu filho realmente pode dar entrada, requer pouca coisa, mas é importante que seu filho tenha renda para que prove que pode te sustentar sem que você tenha que pedir ajuda pública. Caso seu filho não tenha renda, vamos dizer que ele é dependente de você ou que ele é estudante, o que pode ser feito? Ele pode ter um sponsor. O sponsor é um fiador perante a imigração, que vai dizer que se responsabiliza por você, né, por você que está sendo legalizada, para que você não entre em assistência pública. Isso geralmente não vem ao caso, a não ser que a pessoa realmente venha aplicar para assistência pública e dê um prejuízo muito grande para o governo, que é bem raro um imigrante, principalmente um imigrante brasileiro, fazer. A Nádia pergunta quantos anos leva para o meu filho aplicar para os pais, sendo ele da Navy. Desde que ele tenha 21 anos, ele sendo da Navy, isso ajuda bastante, porque há uma prioridade maior quando a pessoa é do militar. Então, se o seu filho está no serviço militar e for claramente indicado na aplicação que ele está no serviço militar, a aplicação vai ser feita de uma forma muito mais rápida e muito mais ágil para você. Então, você é uma mulher de sorte, boa sorte nessa aplicação. A Ermelinda pergunta, mãe que tem papel pode aplicar para filho maior de idade? Então, Ermelinda, depende muito do que você quer dizer sobre papel. Se papel quer dizer o green card, né, que é a residência, pode, desde que não seja casado. Se você quer dizer a cidadania, então a resposta não é qualificada. Pode ser casado, só que se o filho é casado, demora bem mais tempo do que se não for casado. Há essa distinção, né? A primeira distinção de demora é se o filho é menor de idade ou se já é maior. A segunda distinção é se é casado ou não. E essas duas coisas podem causar uma espera bem maior para que seja concedido o green card, né? A legalização. Também temos bastante questões de visto. A Aline pergunta, quem tem visto de estudante, se existe alguma forma de trabalhar nos Estados Unidos? Não, Aline. Para você conseguir o visto de estudante, você teve que provar que você não precisa trabalhar nos Estados Unidos para que você possa ter o visto. Então, você teve que ter o comprovante financeiro e provar que você não tem necessidade de trabalhar. Então, a única exceção disso é o OPT, né, que é o treinamento, que você pode fazer 1 ano, você pode trabalhar aqui por 1 ano, após que você termine seus estudos e antes que você volte para o Brasil. Essa é a exceção de trabalho para quem tem o visto de estudante. A Marilene pergunta, se a pessoa está estudando e quer vir no país de origem, ela consegue voltar? Marilene, isso depende. Depende se ela entrou com visto, porque há uma distinção muito, muito forte, porque muita gente acha que chega aqui, entra com visto de turista e troca o status para o status de estudante. Se a pessoa trocou o status só e ainda tem o visto de turista no passaporte, se ela sai do país, ela não pode voltar. Então, o seu status é trocado para estudante, mas o seu visto continua de turista. Então, para você voltar, você volta, mas você tem que pedir um visto de estudante e, nesse caso, há necessidade de comprovar que existe a renda suficiente para que você não precise trabalhar, que você possa pagar a escola, moradia, todos os custos, etc. Se você tem um visto, né? Se você já entrou com visto de estudante, então você pode sair e voltar tranquilamente. Geusa entrou com visto de turista, só que ela veio e ficou 6 anos, né? Já veio, então, normal, não tem problema nenhum, acontece. Se você voltar para o Brasil, ela pergunta se ela voltar para o Brasil, se ela consegue entrar novamente caso ela queira voltar.
Bem, é bastante improvável, porque você fica aqui legalmente por 6 anos. Então, quando você for à entrevista de visto, ou quando você fizer a primeira aplicação, né, para você tirar o seu visto, eles questionam se você ficou aqui legalmente. É muito raro uma pessoa ficar aqui e não deixar rastro nenhum que ela esteve nos Estados Unidos. Então, por você ter ficado ilegal, você vai ser barrada de conseguir um novo visto ou de entrar no país pelo período de 10 anos. E depois desse período de 10 anos, você vai tentar o visto. Não existe nenhuma garantia que após os 10 anos você vai conseguir o visto, necessariamente. Então, essa pena de 10 anos é acionada somente após que você saia do país. Então, se os seus planos são ficar aqui nos Estados Unidos, eu não aconselho que você saia. Lene, então vamos lá. Lene Júlia entrou com visto, só que ela passou de tempo, quer dizer, ela passou da estadia permitida, né? Ela casou e sofreu violência doméstica e está numa casa segura. Bem, primeiramente, Lene, a gente sente muito pela situação que você está passando. E a boa notícia, né, que o Safe Center também já tinha te avisado, é que você pode se legalizar por violência doméstica. A imigração reconhece que muitos imigrantes passam por situação de violência doméstica e muitas vezes eles são coagidos, porque a pessoa que está abusando, né, que geralmente é o cidadão americano ou residente, ameaça a entregar essa pessoa para a imigração caso ela vá à polícia, caso ela vá a um hospital, qualquer coisa assim. Então, é uma situação muito delicada que a imigração reconhece. Então, uma pessoa que aplica por violência doméstica, o cônjuge que está abusando, né, dessa pessoa, nunca toma conhecimento que essa aplicação é feita. Essa aplicação corre em segredo de justiça. Então, a possibilidade de você conseguir me parece forte, né, já que houve o abuso. E quais são os documentos que você pode adquirir? Você chegaria a adquirir o Green Card, né, a residência, e após 5 anos de Green Card, você conseguiria aplicar para sua cidadania. Importante nesses casos, e aí vai uma dica muito importante até para quem está nessa situação e está tentando tomar coragem para sair de casa, para entrar com esse processo, enfim, é que você retire todos os documentos antes que você saia de casa, porque depois é difícil voltar ou conseguir esses documentos de alguma outra forma. Quais os documentos que uma pessoa precisa para um caso de violência doméstica? Primeiramente, a pessoa precisa provar que casou por amor, com a intenção de constituir uma família. Então, contrato de aluguel, conta bancária, extrato de conta bancária conjunta, qualquer coisa que ligue essas duas pessoas, que mostre que elas tiveram uma vida em comum enquanto estavam juntas. A segunda parte é a prova do abuso. Então, muitas pessoas não vão ao hospital, não fazem boletim de ocorrências porque elas têm medo, né? Elas têm medo que a imigração vai vir atrás delas, ou enfim, tem medo de sofrer mais abuso porque elas denunciaram. Então, a imigração também aceita cartas de testemunhas, de pessoas que testemunharam esse abuso. Então, há várias opções de documentação que pode ser providenciada. Sim, Vitória. Nós estamos recebendo algumas perguntas e aí a gente tem essas aí, então o pessoal que está chegando, que tem as perguntas, pode esperar que vão ser respondidas. Então, tá bom. Fernando já está nos Estados Unidos há 6 meses e ele acabou de pedir a extensão do visto de turista. Ele está aguardando o retorno com a resposta. Fernando, eu sinto muito te informar que você vai aguardar 6 meses. O problema da extensão do visto de turista é que ela sai, geralmente ela é concedida se foi tudo feito corretamente, só que ela é concedida no momento em que a pessoa já expirou a estadia. Então, você já ficou os 6 meses adicionais, não ficou ilegal, isso é a boa notícia, porém, já tem a data que você tem que sair, geralmente é praticamente imediata. Então, a segunda parte da pergunta é que a esposa e o neném também vieram passear com visto de turista, chegaram e a esposa está fazendo curso de inglês e ela quer mudar o status para o status de estudante, de turista para estudante. Ela pode aplicar, a dúvida é se ela pode aplicar como dependente para o marido e para o neném. A resposta é que sim. E em relação a você ter esses dois processos, eu recomendo que você já faça
que a sua esposa, né, nesse caso, já faça essa mudança de status e coloque você como dependente. Um processo não afeta o outro porque não constitui fraude. Nesse caso, você estava aqui, você tinha a intenção de ficar mais tempo como turista, só que as circunstâncias mudaram. Você decidiu... Desculpa, falha técnica aqui, que a câmera tá caindo, mas a gente vai consertando, desculpa. Não faz diferença, essa parte não constitui fraude, você pode aplicar e é importante aplicar o quanto antes possível para que você não fique aqui nenhum dia ilegal, porque isso pode acarretar problemas em vistos futuros ou qualquer legalização futura para você. O Túlio, quem ficou ilegal depois dos 6 meses, ele perde o visto caso ele vá ao Brasil? Depende quanto tempo depois dos 6 meses a pessoa ficou ilegal. Se ela só ficou ilegal 1 mês ou algumas semanas, geralmente isso não tem muitas consequências. Se a pessoa ficou ilegal anos e anos e anos, depende de quanto tempo ela ficou ilegal. Se ela ficou ilegal, digamos, de 3 a 5 anos, ela vai ter problemas, realmente vai ser barrada, provavelmente uns 5 anos de voltar para os Estados Unidos. Se ela ficou mais tempo do que isso, ela vai ser barrada por 10 anos de voltar para os Estados Unidos. Então, essa questão é bem delicada. Como isso acontece? Não é que a pessoa vai e volta para o Brasil e a imigração vai atrás dessa pessoa, o consulado não vai atrás dessa pessoa para revogar o visto. O que acontece é que a próxima vez que a pessoa tenta entrar nos Estados Unidos, e quando passa pela imigração, ela é questionada em relação à estadia ilegal da última vez que viajou, e ali o visto é cancelado e a pessoa é enviada de volta para o Brasil, é deportada de volta para o Brasil e é barrada de voltar ou até tentar tirar um visto por 10 anos. A Dione, ela gostaria de saber que se ela vier para os Estados Unidos, passando 6 meses da validade do visto dela, se ela pode pedir a extensão e por quanto tempo ela vale. Bem, passando dos 6 meses, antes de passar os 6 meses, né, eu recomendo 1 mês a 1 mês e meio antes que passe os 6 meses, a pessoa peça a extensão, geralmente a extensão é de 6 meses. Mais de 6 meses ninguém está conseguindo, a não ser que haja uma mudança de lei, que eu não vejo acontecer. Então, você pode pedir a extensão, desde que você justifique por que você quer ficar aqui mais 6 meses e você também mostre que esses 6 meses que você vai ficar, você não vai precisar trabalhar ilegalmente. Então, que você também tem bastante renda, ou que você tem uma poupança, tem algum dinheiro para poder ficar aqui esses 6 meses sem ter que trabalhar ilegalmente. É sempre essa mesma tecla, né? Os Estados Unidos não quer ninguém trabalhando ilegalmente aqui, principalmente como turista. Agora, questões sobre deportação. O Regis me pergunta se a pessoa que entra como turista e fica fora de status, ela pode ser deportada sem cometer crimes? Antigamente a resposta era não. Com esse novo presidente a resposta é que sim. Nós temos visto muitas pessoas entrando em processo de deportação por delitos pequenos, vamos dizer, questão de violência doméstica, não que a gente apoia esse tipo de coisa, porém, uma briga entre casal, a pessoa que vai presa, geralmente tem que ser entregue para a imigração. A outra parte também que pode acontecer é que se a pessoa dirige em excesso de velocidade em certas cidades, ela pode ser questionada, ela tem se ela tiver carteira de outro estado também, isso causa uma suspeita que a pessoa é ilegal e a polícia local tem contatado a imigração em várias cidades, inclusive New Jersey. Inclusive New Jersey tem acontecido isso bastante. Nova York, fora da cidade de Nova York tem acontecido. Newark não acontece, mas as cidadezinhas à redondeza também fazem a mesma coisa. Então, por agora, quem é imigrante, quem está fora, mesmo quem está fora de status, o pessoal acha que o perigo é só para quem entrou pelo México. Mas mesmo se a pessoa entrou com visto, o perigo está muito grande. Então, todo o cuidado é pouco para que não cometa nenhuma infração, para que não esteja no lugar errado na hora errada, para que não esteja com uma pessoa que está procurada, enfim. Então, realmente, toda cautela é pouca nesse clima político que nós estamos. A Kellen diz que o patrão do esposo dela quer legalizar ele, se isso é possível. Ele entrou ilegal. Geralmente não é possível. Se ele entrou ilegal, é muito difícil, porque a lei 245I
já expirou, então foram só pessoas que aplicaram antes de 2000 que podem fazer isso. Então, a não ser que ele tenha um processo muito antigo, isso não seria possível. Ela também informa que ela tem uma filha com síndrome de Down, se tem alguma coisa que pode assegurar do risco de ser deportado. Então, aqui a gente vai conversar sobre a famosa lei dos 10 anos. É que muitos advogados falam sobre essa bendita lei dos 10 anos, que na verdade não é lei nenhuma. Uma defesa contra a deportação. Então, o que acontece? É feita uma aplicação para asilo político para a pessoa. Essa aplicação de asilo político é negada, é claro, porque a pessoa já está aqui há mais do que um ano. A aplicação de asilo político tem que ser feita no período de um ano em que a pessoa entrou no país. Então, essa aplicação é negada e a pessoa entra em processo de deportação. E uma das defesas de deportação é a Lei 42B, e essa aplicação diz o seguinte: se você passou mais de 10 anos nos Estados Unidos, tem bom caráter moral, geralmente aprovado com a ausência de um recorde criminal, pagamento de taxa, envolvimento com a comunidade, enfim, e se a partida do imigrante vai causar dificuldade extrema a um cidadão americano, nesse caso a filha de vocês, então existe a possibilidade de legalização. Agora, ressaltando que isso é um processo de deportação, é um processo que ocorre no Fórum Americano, então é um processo extremamente estressante, extremamente demorado, e que o imigrante que está considerando fazer isso leve isso em consideração antes de começar. Não é uma coisa... A gente nem sempre fala o que o cliente quer escutar, mas é importante ser o quanto mais honesto possível para que a pessoa saiba, né? Para que as expectativas estejam em linha com a realidade do que pode acontecer. Solange já veio uma vez pelo México e depois foi embora e agora voltou pelo Caicai. Só que eles fizeram a pergunta se ela tinha medo de voltar ao Brasil, ela disse que sim. Qual a possibilidade dela ficar? Solange, isso depende muito do seu processo, depende muito do que você alegou na entrevista, porque nessa entrevista a gente chama Credible Fear Interview, né? Você foi entrevistado ou por telefone ou pessoalmente pelo agente de deportação e ele só escutou a sua história e te soltou se ele acredita, determinou se ele acredita ou não em você. Então, geralmente, essa parte é um pouco mais fácil de passar. Aí você tem que entrar agora com um pedido de asilo político, quanto antes possível, lembrando que se você vai entrar com um pedido de asilo político, você tem só um ano a partir da sua data de chegada. Então, é aplicar para o asilo político e o seu sucesso depende muito nas provas que você vai poder fornecer. Então, você fornecendo boas provas que você realmente sofreu o que você disse que sofreu, que você sofre perseguição, que você não pode voltar para o Brasil porque você vai ser torturada ou morta e o governo do Brasil não pode te proteger, aí você tem chances de ficar. Lembrando também, quem consegue asilo político, né? Quem tem sucesso, quem tem êxito em conseguir o asilo político, tem que entender que não pode voltar para o Brasil. Então, a gente teve uma história bem engraçada que a pessoa foi pular carnaval no Brasil depois de ter asilo político. Então, se você tem medo de ser morto ou torturado e de repente você vai fazer turismo e pular carnaval no Brasil, não faz sentido. Então, o que aconteceu, né? Bem previsível. O asilo político, o green card dele foi revogado assim que ele tentou voltar do Brasil para os Estados Unidos. Então, tem que entender que o asilo político é um caminho que não tem volta. A partir do momento que você tem esse asilo político, você não pode nunca mais retornar ao seu país de origem. Poucas exceções, o que a gente pode conversar em outro tópico, mas raríssimas exceções em relação a isso. Orlando pergunta como entrar com pedido de asilo, o que ele precisa fazer. Orlando, depende se você já está em deportação. Nesse caso, é uma aplicação I-589, que você entrega para o juiz. Se você não está em processo de deportação, você teria que entrar com um pedido de asilo político, que a gente chama de afirmativo. Então, você tem que preencher esse mesmo formulário, ou provavelmente melhor consultar um advogado para que esse formulário seja feito e o caso seja preparado e enviado para a imigração. Não é só um formulário, vale ressaltar que você tem que ter provas, que você tem que fazer uma declaração sobre o que você sofreu, qual é o seu medo, em que tipo de classificação você se encaixa e por que você vai ser torturado, que te faz pensar que você não pode voltar para o Brasil.
e a partir disso é agendada, se você já está em processo de deportação, você vai ser entrevistado por um juiz em relação às circunstâncias do seu processo. Se você não está em processo de deportação, você é questionado por um agente que vai também te questionar e revisar suas provas em relação ao processo. Vitória, temos mais perguntas? Temos. Bastante? Temos. Vamos lá, então. Temos a primeira pergunta do Antônio. Eu estou aqui há 2 anos e troquei meu visto para estudante. Estou legal aqui. Se minha irmã, que já é cidadã, pedindo para mim o green card, esse tempo contará? O tempo que ele já está aqui vai contar a partir do processo? Não. O tempo só conta a partir do que o processo é protocolado. Então, toda vez que uma pessoa faz uma aplicação com a imigração, a primeira coisa que você tem que olhar é priority date. É a data de prioridade do seu processo. É ali que o tempo começa a contar. Não começa a contar a partir do momento que você entrou no país, somente a partir do momento que você fez a aplicação. E também lembrando, se você já estava nos Estados Unidos, quando você trocou o seu, você me diz o visto. O visto você teria que ter vindo com o visto de estudante. Se você trocou aqui nos Estados Unidos, você não tem o visto de estudante, você tem o status de estudante. Então, é uma distinção que é bem importante lembrar, porque quer dizer que você não pode sair do país. A Neném. Gostaria de saber se eu tenho chance de retornar ao país para me casar. Fiquei legal por 4 anos e retornei ao Brasil, por livre e espontânea vontade. Mas meu namorado quer que eu volte para nos casarmos. Será que tenho chances do convite de noiva? Depende de quanto tempo atrás. Você 4 anos atrás, ela disse que voltou? Ficou ilegal por 4 anos. Ficou ilegal por 4 anos, mas ela disse quanto tempo? Não. Depende muito de quanto tempo atrás, né? Se você já passou 10 anos no Brasil, você tem a chance para o visto de noiva. Se você não ficou, ainda existe a chance do visto de noiva. Você tem que provar que vocês já tiveram contato físico nos últimos 2 anos, né? Que vocês tiveram contato presencial, que ele foi ao Brasil te ver e que vocês têm um relacionamento de verdade. E você pode ter que pedir o perdão, dizendo que vai causar dificuldade extrema para o seu noivo se vocês tiverem que esperar os 10 anos de pena que você teria que cumprir no Brasil por ter ficado aqui ilegal. Porque mesmo você voltando, tendo voltado para o Brasil de livre e espontânea vontade, a partir do momento que você sai do país e você ficou aqui ilegal, você aciona a pena dos 10 anos, que você não pode voltar nem obter um visto. O Isaac quer saber se é seguro ir à primeira corte de imigração sozinho. Tenta remarcar mais pra frente? Como que é essa segurança aí? É seguro. Geralmente a primeira corte é segura porque o juiz vai perguntar, o juiz vai fazer as seguintes perguntas. Primeiro, ele quer confirmar o seu endereço, ele quer confirmar o seu endereço, o seu telefone. E vai talvez tentar perguntar se você está pronto para fazer os pleadings, né? Se você está pronto para admitir o documento que o governo te acusa de ter que ser deportado. Aí você fala que você não está pronto, que você ainda está procurando advogado e que você precisa de uma nova data. Nesse caso, o juiz vai te dar uma nova data. Agora, não pode abusar desse privilégio, entendeu? Então, não adianta fazer isso na segunda ou na terceira audiência, porque aí vai te dar problema. Então, na primeira é relativamente ok você fazer isso, mas desde que você fale que você quer um advogado. Eu não aconselho a ninguém que se represente no processo de deportação, porque ele é bem complicado. Então, há vários recursos que a pessoa pode não saber e há várias coisas que podem complicar mais do que ajudar quando a pessoa se representa. Lilian, meu irmão é cidadão americano. Ele pode me passar o green card? Eu entrei pelo México. Ela quer saber, então, ela entrou pelo México e o irmão dela é cidadão americano. Ele pode passar para ela? Não, infelizmente não. A pessoa que entrou pelo México, ela precisa de aplicar para o perdão. Então, ela só pode ser legalizada por cônjuge, mãe ou pai. E o perdão é baseado no fato de se a partida do imigrante, nesse caso você for mandado embora para o Brasil, se isso vai causar dificuldade extrema ao cidadão americano que é casado com você ou ao seu pai ou sua mãe. Irmão, infelizmente, não qualifica nesse processo. A Sara, tem como me legalizar depois de uns 2 anos ilegal? Ou caso eu vá tentar me legalizar, serei deportada? De 2 anos é legal, tem como se legalizar sim, depende muito da maneira que você vai se legalizar. Então,
Há várias formas, né? Então, se você, vamos dizer que você namora um cidadão americano, um residente, né? Uma pessoa que tem green card, e você quer se legalizar, mas você passou 2 anos aqui, legal, isso não importa, é perdoado. Se você quer se legalizar por trabalho, já fica bem mais complicado, porque você já ficou fora de status por 2 anos. Então, depende muito da forma em que você procura a legalização. Outra pergunta. O Amarok, tenho dupla cidadania por ser neto de português. Consigo social para trabalhar com Uber e Lyft? Não, infelizmente não. Se tem dupla cidadania, ele é brasileiro e português. Não, infelizmente isso não te dá o direito de ter a carteira de motorista, né? Porque você precisa do social para tirar a carteira de motorista, enfim, precisa de ter os 6 pontos, né? Geralmente, para que você possa tirar a carteira. Então, infelizmente, a dupla cidadania não ajuda nesse quesito. A dupla cidadania ajuda, a cidadania europeia, né? Ajuda para que a pessoa não tenha que obter o visto de turista para entrar no país. Só esse benefício, geralmente. A Adelma, quem entrou com processo de legalização pela Lei 245I e voltou para o Brasil antes de receber o Green Card, tem chance de continuar com esse processo? Não, infelizmente não, porque a partir de que você voltou para o Brasil, você abandonou o processo e você também acionou a pena dos 10 anos. Então, você teria que passar mais de 10 anos fora, então o processo realmente é considerado abandonado e não tem como ser retomado. O Márcio, minha filha é cidadã americana, seu irmão é brasileiro. Ela nasceu nos Estados Unidos. Ela pode legalizar o irmão? Se sim, quanto tempo leva? Todos eles moram atualmente no Brasil. O irmão tem 18 anos e ela tem 27. Não, ela tem que estar morando nos Estados Unidos para legalizar o irmão. A pessoa que vai legalizar, ela tem que estar morando nos Estados Unidos. A pessoa não pode passar o green card para um familiar se ela está morando no Brasil, se ela está morando fora do país. Então isso complica bastante as coisas. Pode passar para cônjuge, mas para irmão isso não seria possível. A Rejane, estou em processo de divórcio com um americano. Ela está querendo saber se ainda consegue pegar o visto para entrar nos Estados Unidos. O visto para entrar nos Estados Unidos, se ela está com processo de divórcio... O visto para entrar nos Estados Unidos é um processo muito mais aleatório do que o processo, do que a legalização, né? Então, se você casou com um cidadão americano, você teria a possibilidade de receber o seu green card por casamento com esse cidadão americano. Mas se você está em processo de divórcio, você não vai, né? Não tem possibilidade de aplicar para o green card. Em relação a conceder ou não o visto, isso depende mais de prova de vínculo e depende das provas financeiras. Você tem que provar que você tem bastante para financiar a sua viagem e para que você não fique ilegal no país. Que é a mesma pergunta do André dos Passos. Ele quer saber sobre essa questão do visto, para conseguir o visto para entrar aqui. A questão do visto é sempre difícil para a gente falar, porque depende muito do cônsul, depende muito da pessoa que vai entrevistar. Muitas vezes a pessoa tem toda a documentação e simplesmente tem o processo negado e não entende. Eu tenho visto negado e não entende por quê. Eu mostrei o vínculo, eu mostrei a conta bancária e a pessoa simplesmente, sei lá, tem aquela de não foi com a minha cara. E isso acontece bastante. Também muita gente acha que aquela carta convite ajuda. E a carta convite não ajuda, nem sempre. Vejo muito pouco. Então, é tudo muito a critério da pessoa que está fazendo aquela entrevista de visto. Então, é difícil a gente orientar nesse quesito, mas muito importante sempre é mostrar vínculos com o país, para que a pessoa mostre que não tem chance que, olha, eu não vou abandonar o meu emprego no Brasil para morar nos Estados Unidos ilegalmente, ou eu realmente não preciso trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos para que eu pague a minha viagem. William, doutor, uma pessoa que veio como turista, tendo vindo de um estado brasileiro que está passando por forte crise na área da segurança, pode pedir algum tipo de asilo? Depende, porque o asilo não é necessariamente uma coisa que se aplica a todo mundo. Então, nem todo mundo de um estado que está passando por uma crise forte de segurança vai poder aplicar para o asilo político. Então, se alguma coisa foi feita com você, se você sofreu algum tipo de agressão, se a sua família sofreu algum tipo de agressão que causou que você seja ameaçado também, causou que você tenha medo,
aí sim você pode entrar com um asilo político. Agora, se somente for, existe muita violência, isso realmente não ajuda no caso do asilo político. O William também está querendo saber se uma pessoa que veio como turista e abre uma companhia nos Estados Unidos e seu negócio cresce muito, a tal pessoa pode atingir os requisitos de investidor? Existe uma possibilidade da legalização? Não nesse caso. O dinheiro tem que vir, o investimento tem que vir de fora do país. Então isso tem que ser feito antes, não é uma coisa que pode ser feita por um turista que já está aqui ilegal e abriu uma companhia que cresceu. Que o dinheiro foi feito, né? O dinheiro foi gerado dentro dos Estados Unidos, ilegalmente. Eles querem um investimento de fora do país que vai gerar empregos para americanos. Eles não querem o dinheiro que foi gerado ilegalmente dentro dos Estados Unidos. O Richard está querendo saber quais são as formas mais práticas de conseguir o Green Card. Essa pergunta agora você me pegou, Richard. É difícil essa, porque depende muito da situação da pessoa. A forma mais fácil de conseguir o Green Card depende muito se você é pai ou se você é pai de um cidadão americano que já tem 21 anos, é bem simples. Se você é marido de uma cidadã americana, também é bem simples. Se você faz parte, se você trabalha numa profissão que é única, que você tem um talento extraordinário, também é um caminho, né, não diria simples, mas também é um caminho mais certeiro de conseguir a legalização. Então isso depende muito da situação da pessoa. Isso é uma coisa que você teria que me contar realmente quais são as suas circunstâncias para que a gente possa avaliar qual seria a forma mais fácil de te legalizar. Mas não por aqui. Aqui a gente vai tentar, aqui a gente tem que também proteger a privacidade do cliente. Então a gente também não pode falar por aqui também tão a fundo sobre o processo de ninguém. Então não é que eu não queira responder as suas dúvidas, mas é uma questão de privacidade que, como advogada, eu preciso respeitar. O Tiago, caso a pessoa for pega pela imigração sem status, é 100% de chance de ser deportada? Não, há defesas. Então a pessoa é pega sem status. Depende muito. A pessoa pode ser pega sem status, mas ela pode ter o asilo político. Se passou um ano também, ela pode aplicar para a Convenção contra a Tortura. Se ela já passou mais de 10 anos aqui, ela pode aplicar para o cancelamento dessa deportação, desde que seja provado que tem 10 anos aqui, desde que seja provado que a pessoa tem bom caráter moral e também que tem um cidadão americano, geralmente um filho, um cônjuge, que vai sofrer dificuldade extrema se esse imigrante for enviado de volta para o Brasil. Então tem vários recursos para uma pessoa que entrou em deportação, não é o fim do mundo. Claro que parece o fim do mundo e não desejo isso a nenhum de vocês, mas há defesas. Então, por isso que eu falei que é muito importante que uma pessoa entrando em deportação não tente se representar sozinho, porque há vários recursos que a pessoa pode usar para se manter no país. A Mônica está querendo saber um pouquinho mais sobre a extensão de visto. Se consegue, quando consegue e o tempo. Geralmente consegue, Mônica. Geralmente essa extensão de visto é concedida desde que tenha uma explicação que seja coerente, né? Eu quero ficar aqui mais para trabalhar ilegal, eu quero quero ganhar mais dinheiro ilegalmente, trabalhando ilegalmente aqui. Então, claro que isso vai ser negado. Mas se você explicar que você quer fazer mais turismo aqui, quer conhecer outros estados, ou que você considera uma pós-graduação, algum curso e você quer ficar mais tempo para avaliar as escolas, e também que você prove que, ou por extrato bancário, ou por declaração de imposto de renda, ou até por um sponsor, por uma pessoa que está disposta a financiar o resto da viagem, que você vai ficar aqui 6 meses a mais, mas só como turista e não trabalhando ilegalmente. Nesse quesito, geralmente eles concedem a extensão de visto, porém, a extensão de visto você só recebe a resposta hoje em dia, depois que você já tem que sair ou logo no momento em que você tem que sair. Então você aguarda coisa de 6 meses, né? São 6 meses que você quer ficar mais praticamente naquela adrenalina, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir? E quando você consegue já é hora de sair. Então a boa notícia é que você não ficou ilegal, né? Isso sendo concedido, mas a má notícia é que já é concedido na hora que você tem que voltar para o Brasil. Giancarlo, casado com americana por 3 anos, mas ele tem carta de deportação.
Qual que é o melhor caminho? Tem só um caminho, né, Giancarlo? A primeira coisa é você aplicar, você aplica para provar que você tem esse casamento de verdade. Você já é casado por 3 anos, então eu imagino que você possa provar os vínculos com a sua esposa. Então, conta bancária, contrato de aluguel, fotos, qualquer viagem que vocês fizeram juntos, claro, dentro dos Estados Unidos, já que você não pode voltar para o Brasil, tudo isso vem em consideração. Segunda parte, isso sendo aprovado, só a parte do casamento, que a imigração acredita que você tem um casamento de verdade, você tem que fazer a parte do perdão. Então você vai falar, olha, entrei pelo México, porém eu tenho que ser perdoado por essa entrada ilegal, porque isso vai causar dificuldade extrema para minha esposa. Dificuldade extrema pode querer dizer que ela depende de você financeiramente, ou que ela tem problemas de saúde e ela não pode voltar para o Brasil. Se vocês têm filhos juntos, alguma coisa que tem a ver com os filhos, né? Que algum problema de saúde, algum déficit de atenção que influencie na escola. Então tem vários fatores que a gente pode usar para obter o perdão para uma pessoa que entrou pelo México. E aí a terceira parte, com tudo aprovado. E novamente eu vou ressaltar, só com tudo aprovado, a pessoa tem uma entrevista consular no Brasil, o que é uma formalidade, e a pessoa já volta para o país pela porta da frente, né? Digamos, e o passaporte da pessoa já é carimbado com a residência, com o número da residência. Então, esse é o caminho. Esse processo é um processo que eu não recomendo que a pessoa faça sozinha também, é um outro tipo de processo que eu não recomendo que a pessoa faça sozinha, e nem faça com nenhum paralegal ou gente que se diz entendida por imigração, porque é um processo complicado, é um processo que requer muita dedicação e muito conhecimento das leis. E caso ele for negado, pode ter consequências maiores para você. O Luiz Fernando diz que tem uma cunhada que veio para os Estados Unidos com visto de turista e não voltou há 5 anos. Isso pode atrapalhá-lo na hora de pegar o visto para ele, para a esposa dele, com a filha, dele vir para cá? Não pode atrapalhar, mas não é bom que ele minta. Ele não vai voluntariar a informação. Olha, eu tenho família nos Estados Unidos que está lá ilegal. Isso você não vai fazer. Só que se for questionado se você tem família, não é bom mentir. Nunca é bom mentir porque essas mentiras têm vindo à tona. Então eles têm um controle muito grande. Sendo a sua cunhada, não necessariamente, a não ser que você esteja buscando o visto juntamente com a sua esposa. Nesse caso, se eles questionarem se tem algum familiar que reside nos Estados Unidos, diga a verdade, porque no futuro, se você tentar se legalizar e for determinado que você mentiu na sua entrevista de visto, você vai ter que pedir o perdão, então o seu caso se torna infinitamente mais complicado e demorado. Alessandra, eu tenho 17 anos aqui e tenho um filho de 12 anos que é destaque na escola e uma filha de 9. Parabéns! Vim com visto de turista. Tenho chance de me legalizar, sendo que eu pago as taxas desde 2003? Bem, não. A verdade é que não tem a chance de se legalizar porque você tem, mesmo seu filho sendo destaque, o filho é americano ou o filho é brasileiro? O filho é americano? Não falou. Não falou. Se o filho é americano, tem que esperar até fazer 21 anos, né? A gente conversou sobre essa parte da lei dos 10 anos, você tá aqui há mais de 10 anos, é óbvio que você tem como provar o caráter moral, só que o que falta? É um cidadão americano que vai sofrer dificuldade extrema se você for mandado de volta para o Brasil. É um processo, novamente eu falei, é um processo longo e estressante, né? Porque você tem que provar isso perante um juiz americano. Agora, a parte do cidadão americano, eu não sei se você já tem um filho que é cidadão, e a dificuldade extrema não é que o filho vai ter que sair da escola porque seu filho é destaque, que é uma coisa maravilhosa, não me entenda errado. Mas geralmente é um déficit de atenção, é uma doença, é uma coisa mais séria que vai comover o juiz e vai mostrar para o juiz que voltar para o Brasil teria consequências catastróficas na vida desse cidadão americano. Qual tipo de curso minha esposa pode fazer nos Estados Unidos que me dá o direito a acompanhá-la a trabalhar no Misael? Na verdade, que dá o direito a ele de trabalhar? Nenhum, na verdade. O acompanhante do visto de turista não pode trabalhar. A Cristiane, meu marido tem o visto H1B e eu tenho o H4. Como que ela pode mudar o status para poder trabalhar? Bem, então você teria que ter uma oferta de trabalho
né? Você teria que ter o status, o H1B também, ou você teria que ter qualquer outro status que te permitisse trabalhar. Então, teria que ser provado que você ou é um destaque na sua profissão, que você é uma pessoa de talento extraordinário, que você é um destaque na sua profissão no Brasil, ou que você tem uma oferta de trabalho numa função que nem ninguém que já é cidadão americano ou que já tenha residência possa suprir. Dessa forma, o seu status, né, a sua mudança de status pode ser possível. Marcelo, com essa nova lei de imigração, quais são os benefícios e malefícios para quem está ilegal e para quem tem mais de 10 anos? Nova lei de imigração. A gente está tendo propostas, né, de mudança de lei de imigração, mas nesse momento a gente não tem uma nova lei de imigração. Já tem bastante tempo que a gente não tem uma lei de imigração nova. O procedimento tem mudado, a atitude do governo em relação ao imigrante tem mudado. Então, em relação a Trump deportando mais e mais pessoas, o DACA foi revogado realmente, mas agora, por causa de uma decisão jurídica, as pessoas podem renovar, mas não podem fazer aplicações novas. Então, a gente tem várias situações onde a lei tem... o imigrante vem perdendo direito, mas não vem ganhando nenhum direito novo. A gente tem recebido muita pergunta sobre o DACA. Puder falar um pouquinho? O DACA foi uma ordem executiva do ex-presidente Barack Obama, em que as pessoas que entraram no país com menos de 16 anos, né, que entraram quando criança, que tem bom caráter moral, quer dizer, não cometeram nenhum crime, e que completaram a high school ou que ficaram no serviço militar, elas podem ter uma proteção contra a deportação e também uma permissão de trabalho que permite que elas tirem a carteira de motorista, que é muito importante aqui. E elas podem estudar, etc. Então, isso é um benefício muito importante para quem tem o DACA, né? Para quem tirou na época. O que aconteceu? O Trump, um mês atrás, ele revogou essa lei. Porém, um juiz em São Francisco, ele barrou parte dessa decisão. Então, o que acontece? Quem já foi concedido o DACA pode renovar. Quem nunca aplicou agora não pode aplicar. Infelizmente, por enquanto, as aplicações novas não estão sendo aceitas. Mas se você já é recipiente do DACA e você achou que você não poderia renovar, agora é importante que você renove. Minha recomendação é que seja renovado quanto antes possível, antes que haja alguma outra decisão jurídica porque que está sendo apelada, é claro, ou alguma outra mudança de lei. Para finalizar, porque está chegando o fim da nossa live, a pergunta do David. Eu sou um atleta aqui nos Estados Unidos e tenho chance de me legalizar através de um Procar como atleta? Tem. Se você é um atleta de destaque, você tem como se legalizar como uma pessoa de talento extraordinário. Para isso é necessário você provar que, né, as autoridades no meio em que você é atleta concederam prêmios para você, que você é uma pessoa de notoriedade grande e, nesse caso, provando por meio de, sei lá, se você também foi mencionado em artigos, os prêmios que você já ganhou, se você... Enfim, tudo que prova, artigos de jornal, se você foi mencionado na televisão, se teve alguma matéria na televisão sobre você, isso tudo vai provar que você é uma pessoa de talento extraordinário e isso te dá a possibilidade de se legalizar. Mais alguma? Essa foi a última para finalizar? Tem muita gente pedindo sobre o asilo político. Tem casos específicos aqui, então se puder falar um pouquinho sobre a gente não tem como avaliar o caso do asilo político a fundo para cada pessoa aqui, especificamente por aquela questão de privacidade que a gente tinha conversado. Porém, o asilo político geralmente é feito dentro do primeiro ano em que a pessoa entrou nos Estados Unidos e a pessoa pode fazer essa aplicação explicando por que ela tem medo de voltar para o Brasil, que tipo de tortura, o que aconteceu com ela enquanto ela estava no Brasil, que causou que ela fugisse do Brasil e por que ela não pode voltar. Uma questão que é sempre importante também a pessoa estar preparada para responder é por que você não pode simplesmente mudar para outro estado.
entendeu? Então não vai dizer que você sofreu algum tipo de ameaça, algum tipo de violência em São Paulo. Por que você não pode mudar para o sul do Brasil? Então, há várias questões também disso. E também é importante que a pessoa saiba que não é simplesmente contar uma história, que a pessoa tem que fornecer provas, a pessoa tem que ter testemunhas, porque muitas vezes se a pessoa não tem provas porque ela realmente teve medo de ir à polícia, então ela tem que fornecer testemunhas que possam confirmar que essa história realmente é verídica. Para finalizar, tem um pessoal perguntando, o Emerson, por exemplo, onde que é o nosso escritório e pedindo informações de contato, telefone. Ok, Emerson, nosso escritório em Newark fica na 72 da Madison Street, aqui em Newark, New Jersey. Nosso escritório em Nova York, onde a gente atende só perante agendamento prévio, fica na 380 da Lexington Avenue, no 17º piso, em Nova York, em Manhattan, logo na frente da Grand Central. Nosso telefone de contato é 973-494-5757 e o e-mail é anita.mignone@gmail.com. Gente, obrigada pela atenção, obrigada pelas perguntas. Foi um prazer estar respondendo essas perguntas mais uma vez e eu espero que eu tenha tirado bastante das dúvidas de vocês. Boa noite.